todos. Uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para louvar, bendizer o nosso Deus. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando, que hoje seja uma noite de bênção para a sua vida, de paz, de alimento. Eu quero convidar você primeiro agora para abrir a sua Bíblia no Salmo 118. Nós vamos ler primeiro os versículos 1 e 2. Então, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 118. Versículos 1 e 2. Vamos ler? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Salmo, continua o 118, vamos ler de 14 a 24. Salmo 118, continuando, só passa a folha aí, de 14 a 24. O Senhor é a minha força, meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Vou repetir o 24. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Amém? Palavra do Senhor, Salmo 118. Eu queria que você aí baixasse a sua cabeça. Nós vamos agora orar, entregando esse culto, essa noite, as nossas vidas, nesse dia tão importante, dia de Páscoa, dia de alegria. Ele vive, aleluia. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós temos um Deus vivo, um Deus que venceu a morte. Obrigado por essa entrega, essa morte de cruz, essa morte vergonhosa, o espinho na cabeça, todo aquele sofrimento, o silêncio do sábado após a morte e a vitória no domingo. Celebramos com alegria, celebramos com esperança, nos alegramos com gozo, celebramos certos de que o Senhor é um Deus que se importa, um Deus que nos aguarda, um Deus que nos ama, um Deus que se alegra com o povo que o reconhece como Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue falando através da palavra, dos cânticos que agora entoaremos ao Senhor, que suba como aroma suave ao teu leito, Pai. Recebe o nosso culto e abençoa o teu povo sobre a face da terra, em nome e por amor de Jesus. Amém. Esse primeiro cântico chama-se Espinho, é uma música do grupo Logos. Alguns conhecem. E a gente vai cantar. Esse cântico fala exatamente dessa caminhada de Jesus, dessa entrega, desse amor que a gente não consegue nem explicar, decifrar. O amor de entregar-se por nós, pelos nossos pecados, permitindo, assim, a salvação, a remissão dos nossos pecados. Espinho.
Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas serve nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas serve nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. Amém? Aleluia. Esse vocês conhecem de cor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Vamos cantar mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia! Louvado seja Deus. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto. Continue falando conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, Rubão. Boa noite para você que está acompanhando a gente na sua casa. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, que ressuscitou. Feliz Páscoa. Que a alegria da ressurreição seja vívida e intensa com você, aonde quer que você estiver ouvindo essa mensagem agora. Esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos te convidar a abrir a sua Bíblia. E se você quiser já ir abrindo o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 20, será o texto para a nossa meditação essa noite. A gente está muito feliz, vindo de uma semana em oração, né? Como nós tínhamos comentado na semana passada, nós passamos a Semana Santa em oração, a cada dia da semana reunidos pelo aplicativo do Zoom, vendo uns aos outros, orando juntos, tendo a participação de pastores queridos, amigos de outros lugares do país. E foi muito bom caminhar nessa jornada que se encerrou hoje pela manhã, quando a nossa comunidade, reunida pelo Zoom, celebrou a ressurreição, celebrou a comunhão com Deus e uns com os outros através da ceia. Nesse espírito que a gente quer convidar você a fechar os seus olhos e a buscar o Senhor Jesus em oração. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida que temos em Jesus Cristo, te louvamos pela cruz, te louvamos pela dor da sexta-feira da paixão, te louvamos que aprove ao Senhor em amor à tua glória, em amor a nós, oferecer a si mesmo, oferecer a Deus Filho no madeiro, pelos nossos pecados, Deus. Te louvamos pela vida de Jesus que, como justo, Deus, como aquele que era agradável ao Senhor, foi feito maldito, foi feito pecado. Te louvamos porque Ele bebeu o cálice da ira do Senhor. Te louvamos pelo sábado do silêncio, te louvamos pela dor, pela expectativa, pelo medo que os discípulos sentiram. Porque tudo isso nos ensina sobre a realidade de dor e de sofrimento do nosso mundo. Mas te louvamos porque amanhã veio com as discípulas e os discípulos correndo até o túmulo e não encontrando o Senhor lá.
A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, Deus, mas o Senhor vive, o Senhor reina. Por isso nós exaltamos e queremos te buscar essa noite, ó Deus. Fala conosco, edifica a tua igreja, edifica os meus irmãos e irmãs, onde quer que eles se encontrem. Abrevia, Deus, esse tempo separado, como nós temos orado. Mas fala conosco através da tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, o pastor Carlinhos encerrou a nossa série sobre a Quaresma, que tinha como título Os Anseios do Coração. E nós não pensamos uma nova série, uma continuidade, como nós fizemos, né? Temática e encaixado uns com os outros para o período da ressurreição. Então, para esse dia específico, o dia da ressurreição, eu queria te convidar para olhar para esse texto de João, pensando na ressurreição como o encontro de todos nós, ou o reencontro de todos nós. No calendário litúrgico, a Páscoa é a estação que vem logo em seguida da Quaresma, e ela é a estação em que nós somos convidados para a gente meditar na ressurreição de Jesus Cristo, para nos abrir para a alegria da vida, a alegria da ressurreição, a alegria da possibilidade que nós temos de descansar na presença de Deus. É um tempo da gente se inspirar na ressurreição, no triunfo da vida, no sinal final de que o amor ele venceu a morte. Né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo foi maior. A cruz, esse sinal de derrota e de humilhação do Império Romano, foi transformado no nosso símbolo de vitória. E o calendário litúrgico nos convida, né, nos desafia para, nesse tempo, a gente morrer para os nossos pecados na morte de Jesus e a gente se apropriar desse espírito da ressurreição, da vida no espírito, da vida na ressurreição. Antes da gente olhar para o nosso texto específico de João, eu queria ler 3 textos bíblicos que abordam a ressurreição, para você ver a dimensão e a profundidade, para a gente ter um gosto, uma amostra disso, de como isso é importante. O primeiro deles está em 1 Corinto, no capítulo 15, que diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e nós ainda estamos nos nossos pecados. Mas Cristo ressuscitou, irmão, e a nossa fé tem poder, porque Ele tem poder, porque Ele vive e está. A ressurreição é a chave do cristianismo. A ressurreição é o que coloca sentido para as nossas orações, coloca sentido para o nosso agrupamento aqui como igreja, para o nosso ajuntamento ao redor desse momento, nesse tempo, através da internet. É o que coloca sentido na nossa leitura bíblica, é o que coloca sentido em tudo que nós fazemos como cristãos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O apóstolo Paulo ainda, em Romanos 6, diz: ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. Nós estamos unidos a Cristo. Por isso a cruz é tão importante, porque na cruz Ele carrega o meu pecado, a minha morte, o seu pecado, a sua morte. E a certeza dessa união na cruz, que me dá a certeza dessa união na ressurreição. Nós estamos unidos a Cristo na morte e na ressurreição. Por último, Filipenses, onde Paulo também afirma: aguardo ansiosamente e espero que em nada eu serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também o de sofrer por Ele. Por a gente estar unido a Cristo na morte e na ressurreição, a gente não precisa temer. O viver é Cristo e o morrer é lucro, e a gente tem o privilégio não apenas de louvá-lo, não apenas de crer nele, mas inclusive de, se for necessário, sofrer por Jesus. A cruz e a ressurreição, a morte e a derrota da morte são chaves
para a gente na nossa fé, no cristianismo. E, por fim, eu te convido a caminhar em João, capítulo 20, para que a gente possa acompanhar esse encontro que Jesus tem com os discípulos e especialmente com uma discípula chamada Maria, e nos colocarmos no lugar deles nesses encontros. Como a gente caminhou em João ao longo dessa semana, o livro de João ele é escrito para que a gente venha ter fé, né? No final do capítulo 20, João fala assim, que ele escreveu isso para que a gente creia, né? Para que a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que a gente tenha vida. Tudo que está arranjado, a ordem, os sinais que João escolhe para representar e para demonstrar, sinalizar o reino de Deus. A ordem, a escolha das palavras, as referências que ele faz ao Antigo Testamento, a maneira como ele constrói a narrativa, tudo isso inspirado por Deus, visa nos convidar para a fé em Jesus Cristo. Então, é nessa confiança, é nessa fé, é despertados por essa fé e querendo crescer nessa fé, que eu te convido ao texto de João 20, versículos 1 ao versículo 23. O texto diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Maria Madalena disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Ele viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Então Jesus disse a ela: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois eu ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou-lhe tudo que Jesus lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, Maria mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez? Senhor Deus, te louvamos. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelo teu Santo Espírito que inspirou o evangelista, que preservou esse texto,
que possibilitou a gente ter ele de uma maneira acessível, Deus. A gente está conectado pela internet, se debruçando sobre ele. Nos abençoa, Deus, porque nós sabemos que a gente humanamente é capaz de ler, de compreender muita coisa, de admirar certa beleza, mas somente o Senhor, Deus, somente através do Teu Santo Espírito que a gente vai ser transformado. Somente através do Teu Santo Espírito que o encontro de Maria com Jesus, o encontro dos discípulos com Jesus, vai se tornar também o nosso encontro com o Senhor. Então fala através da Tua palavra, é isso que nós te rogamos, através da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele que oramos. Amém. Todas as narrativas da ressurreição são maravilhosas. Se você tem caminhado com Cristo há algum tempo, você provavelmente guarda elas com muito carinho, né? Hoje pela manhã a gente conversou em Lucas 24, Carlinhos trouxe a palavra para a gente. É maravilhoso imaginar Jesus no caminho de Emaús, é maravilhoso imaginar Jesus abrindo o entendimento dos discípulos depois, quando eles já estão todos juntos, para que eles entendessem que toda a lei, todos os salmos, todos os profetas falavam deles. A narrativa de Mateus também é extraordinária. É maravilhoso pensar que mesmo os discípulos, depois de verem Jesus, conforme está lá em Mateus 28, alguns deles ainda duvidaram, mas Jesus, que tinha recebido toda a autoridade nos céus e na terra, anuncia essa autoridade para eles, traz paz para eles, reveste-os de autoridade e os comissiona para participar do que ele está fazendo. É maravilhoso ver no final de Marcos que aparentemente os discípulos temeram e fugiram e as mulheres também correram, mas quando a gente lê com atenção, a gente percebe que esse medo não foi a última palavra, porque eles registraram o evangelho, eles contaram a história. É maravilhoso ver os relatos das cartas, quando Paulo encontra Jesus Cristo ressurreto, quando a igreja continua atuando com o poder do alto, recebendo o Santo Espírito. E é maravilhoso o relato de João, o relato do encontro de Jesus com Maria nesse jardim, o jardim do sepulcro. Um jardim que, na grande história bíblica, está entre alguns jardins, né? A história bíblica é marcada por alguns jardins. O jardim do Éden, em Gênesis 1, 2 e 3, onde, narrando como era no princípio, na criação, os seres humanos viviam com harmonia, se relacionavam intensamente com Deus, sem rebelião, sem pecado, sem morte, desfrutando a Deus intensamente. O jardim do Getsêmani, onde por conta da rebelião dos seres humanos, da rebelião do povo de Israel ao longo da história, na falha de Israel, o próprio Deus tem que se encarnar e chora diante do Pai. Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabe que vai enfrentar o cálice da ira de Deus. O jardim do sepulcro, que é o texto que nós estamos, e a nossa expectativa pela cidade-jardim. A nossa expectativa pelos jardins que estão no centro da Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 22. Essa narrativa mostra Jesus se reencontrando com Maria, uma das suas discípulas, nesse jardim crucial no meio da grande história bíblica, o jardim do sepulcro, o jardim da ressurreição. Eu queria que a gente se colocasse no lugar de Maria e que a gente permitisse que o encontro dela fosse um encontro paradigmático, fosse um encontro de cada um de nós hoje. E eu te convido a olhar para esse encontro, ou para esse reencontro de Maria com Jesus como um encontro de todos nós. Um encontro ou um reencontro que envolve a dor, um encontro ou um reencontro que envolvem Deus, um encontro ou um reencontro que envolvem a missão. E eu queria começar a falar sobre a dor. É tempo de falar de dor, né? É tempo de falar de luta, é tempo de falar de lamento. É Páscoa e é tempo de festa, mas a própria noção da ressurreição envolve a noção de morte, é inevitável. E não faz sentido a gente começar a falar da ressurreição sem falar dessa dor. Maria sofre essa dor. O texto diz pra gente que ela vai ao sepulcro. O texto diz pra gente que em luto, depois de guardar o sábado, que como prescreviam os judeus, ela corre. E embora os discípulos, Pedro e João, tenham corrido também e tenham
visto aqueles elementos, o lençol dobrado, a faixa que cobriu a cabeça de Jesus, e crido, como o texto diz para a gente, Maria fica lá. Maria está sofrendo. Maria sente o luto, Maria sente a dor. E o texto diz para a gente por várias vezes que Maria chora. Maria chora. Os anjos, né, perguntam para ela, mulher, por que você está chorando? Jesus pergunta para ela, mulher, por que você está chorando? Mas o que ela é capaz de fazer naquele momento é enfrentar a dor dela, é ficar ali pranteando. E isso acontece porque, se a gente para pensar, Maria, ela está procurando vida no lugar errado, não está? Ela vai ao sepulcro não para procurar o Cristo ressurreto do lado de fora. Ela vai ao sepulcro para chorar diante de um cadáver. Ela vai ao sepulcro procurando um corpo, ela vai ao sepulcro diante da frustração de que o mestre que ela seguia, onde ela depositou as esperanças dela, morreu. Maria está procurando vida no lugar errado. E com muita frequência, eu e você, a gente faz isso também. Maria tinha expectativas parecidas com as dos discípulos. Como a gente lê em Lucas 24, os discípulos achavam que Jesus ia ser aquele que ia restaurar Israel. E para Maria, Jesus era um mestre maravilhoso. Era um mestre que tinha livrado ela da condição de pecado dela, da condição de discriminação, porque ela se dava a práticas que eram condenadas por todas as pessoas da época. Era um mestre que, diferente dos outros rabinos, permitia que Maria se sentasse aos pés dela e aprendesse, como só os melhores estudantes, só os melhores homens de Israel podiam se sentar aos pés dos grandes rabinos, e lá estava Maria, aos pés desse mestre, onde Israel estava colocando as esperanças. Mas Maria estava lá na sexta-feira. Maria estava ao lado da mãe de Jesus, e elas choraram vendo o mestre delas, a expectativa delas pendurada no madeiro. Maria está procurando vida no lugar errado, vida nas concepções erradas. Tudo fora do plano redentivo de Jesus. Qualquer lugar que a gente procure vida, qualquer lugar que a gente procure significado, qualquer lugar que a gente procure beleza, fora da pessoa de Jesus, qualquer lugar que não esteja mediado por Jesus, o que a gente vai encontrar na realidade é morte. Não tem vida fora do nosso Deus. Não tem vida para nós, seres humanos caídos, rebeldes e pecadores, fora da vida e da morte de Jesus Cristo ressurreto. Mas a gente insiste, né? O Dr. James Houston fala que o nosso mundo hoje tem duas grandes esperanças, a terapêutica e a política. Quando eu me frustro com os meus relacionamentos pessoais, com as expectativas que eu tinha sobre mim, com a minha carreira, com os meus traumas e etc., eu procuro os terapeutas. E glória a Deus pelos terapeutas, gente. A minha mãe é psicóloga. Mas não é isso que vai redimir a nossa existência. Ou às vezes a gente milita, a gente acompanha, a gente deposita as nossas expectativas em movimentos políticos, em movimentos A ou B, que se eles chegarem ao poder, se eles implementarem as mudanças econômicas ou sociais, conservadoras ou progressistas, não importa. Se isso acontecer, se a educação mudar, se as cidades fossem de outro jeito, a gente cria redenções humanistas, redenções que não dependem de Jesus. Gente, a gente está procurando vida no lugar errado. A gente procura vida nos templos aos falsos deuses contemporâneos. Vida nos shopping centers, quando a gente compra as nossas pequenas relíquias porque a gente merece, né? Porque a gente teve uma semana tão corrida, tão sofrida, e a gente pode descansar ali e nos reanimar numa pequena compra. Ou vida nas academias que celebram a beleza do corpo, como eram os antigos templos de Afrodite, ou vida nas universidades, na ciência, buscando no conhecimento humano. A gente procura vida nos lugares errados, e quando a gente procura vida nos lugares errados, a gente se encontra com a dor. A gente vai ser como Maria, chorando ali diante de um corpo. Porque mesmo que a gente relacione de alguma forma essa vida com Jesus, a gente vai se frustrar. Mesmo que a gente relacione essas buscas religiosas ou não, a gente tente espiritualizar elas de algum jeito, se Jesus não for o centro, a gente vai se frustrar. A gente vai lidar com a dor do mundo. Com o melhor de nós mesmos e o melhor
do nossa própria força, por seguir esses caminhos, ainda que a gente espiritualize eles, ainda que a gente faça as orações, ainda que a gente vá à igreja, ainda que a gente se sente aos pés de Jesus e celebre isso como Maria celebrou, a gente ainda assim corre esse risco de procurar a vida no lugar errado. Todo ser humano vai lidar com esse encontro com a dor. Por mais que a gente tente criar os nossos filhos numa bolha, evitando eles qualquer sofrimento, embora a gente queira criar ambientes sociais que sejam os mais justos possíveis, ainda assim a gente não é capaz de isentar as pessoas do sofrimento. O mundo é um mundo caído. O que a gente não pode é distorcer o local onde a gente vai colocar a nossa esperança, o local onde a gente vai colocar a nossa confiança. O que a gente não pode é procurar a vida nos lugares errados, como Maria está fazendo. Mas o encontro com a ressurreição, inevitavelmente, passa por isso. E Jesus aparece para Maria. E Jesus aparece vivo para Maria, por mais que ela estivesse procurando ele morto. Isso já é fantástico. E Jesus está lá, vivo do lado de Maria. E Maria vê Jesus, como diz o verso 14, mas ela não reconhece. Ela está tão entorpecida pela dor, ela está tão frustrada, porque as ideias dela de como as coisas deveriam ser não se concretizaram, que ela não reconhece o Salvador dela, aquilo que ela realmente buscava. Porque é isso que o pecado faz, o pecado cega, o pecado nos deixa míope. E o nosso sofrimento, às vezes, fala mais alto do que a presença do Cristo vivo e ressurreto do nosso lado. A dor fala mais alto. Mas Jesus, ele está ali. E Jesus está aqui. E diante do mundo, com dor e com sofrimento, e com muitas vezes pessoas não reconhecendo Jesus, e por muitas vezes nós, cristãos, que caminhamos ao lado de Jesus e sentamos ao pé dele, não reconhecendo Jesus no momento da pandemia, no momento da dor, no momento da necessidade, a gente fica tão apegado a isso que a gente não reconhece Jesus. Jesus se coloca do nosso lado e ele fala assim: André, por que você está chorando? Homem, por que você está chorando? Mulher, por que você está chorando? A gente precisa reencontrar a nossa dor. E a gente precisa olhar para a nossa dor e lembrar as consequências da nossa dor. Mas as frustrações não são suficientes e a Páscoa não é essencialmente sobre frustração. Ela é também esse reencontro com Deus. Em segundo lugar, Maria percebe de quem que ela está diante. É um processo demorado. É um processo que na grande história bíblica envolve muita coisa, mas Maria reencontra com Deus ali naquele jardim. Olha com o texto comigo. O texto diz que no primeiro dia da semana, Maria está lá. É muito interessante, né, que João registre isso, falando que no primeiro dia da semana. Jesus tinha dito que depois da morte dele, ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas o evangelista faz questão de não falar assim, então, ao terceiro dia, ao raiar do terceiro dia. Não, ele faz questão de registrar no primeiro dia da semana. É como a gente já conversou aqui na IPLN algumas vezes, os evangelistas, eles são escritores muito especiais e ainda estão inspirados por Deus. E eles costuram a história de uma maneira maravilhosa, né? Você se lembra do início de João, quando ele fala que, no princípio, fazendo aquela amarração com Gênesis? Você se lembra que a gente caminhou nesse texto esse ano e a gente viu que ali no capítulo 1 e 2 ele faz uma contagem dos 7 dias? Pois é. Ele fez uma alusão com a criação no início do seu livro. E aqui ele volta. Ele está falando que no primeiro dia da semana, alguma coisa vai acontecer. E ele avança e no versículo 15 ele registra mais uma coisa. Olha para esse texto. Ele registra que Maria, no meio da sua dor, pensa que Jesus era o jardineiro. Não é por acaso, meu irmão. Ela poderia ter dito que, o evangelista poderia ter falado que Maria confundiu, que Maria não identificou, que pensou ser outra pessoa, mas ele escolhe deliberadamente falar que ela pensou que Jesus era o jardineiro. No início da criação, a gente tem jardineiros. No início da criação, Deus é um grande jardineiro, criando um espaço para acolher o homem e a mulher feitos à sua imagem e semelhança. E Deus compartilha com o homem e com a mulher essa grande missão, ao fazer do homem a imagem e semelhança dele, colocar ali eles no jardim, no ambiente em que eles iam dar continuidade à missão de Deus. Pois bem,
Aqui a gente tem o jardineiro na viração do dia, novamente caminhando com o homem e com a mulher. Com o homem e com a mulher que falharam, com o homem e com a mulher que estão procurando vida no lugar errado, como o primeiro homem e a primeira mulher também procuraram. Aqui a gente tem o jardineiro, Deus homem, caminhando novamente no jardim. E Maria insiste com ele, Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou. Ela pensa que está falando com o jardineiro, até que Jesus vira para ela e fala, Maria. Até que Jesus vira para ela e a chama pelo próprio nome. E aí Maria reconhece. E aí Maria responde. E aí Maria fala, Rabone. Aí Maria enxerga. É no espaço da intimidade. É no espaço de quem conhece a história profunda de Maria, de quem a chama pelo próprio nome. É sempre no espaço da intimidade, meu irmão, minha irmã. É sempre no espaço da intimidade daquele que conhece a sua história, daquele que conhece os meus fracassos, os seus fracassos. Aquele que conhece as expectativas erradas que você criou sobre ele, em que Jesus nos chama pelo próprio nome. Jesus fala André, Jesus fala C.A., Jesus fala Marcinha. Jesus te chama pelo nome, aí na sua casa. Como é precioso quando alguém nos chama pelo nome, não é mesmo? Quando é precioso quando nós somos profundamente conhecidos, profundamente amados. E uma pessoa que conhece a nossa história, o nosso caráter, os nossos comportamentos, onde nós somos falhos, e ela insiste em se relacionar conosco. Como são preciosos os relacionamentos da aliança. Como é constrangedor quando alguém nos chama pelo nome e a gente não faz ideia de quem a pessoa é. Mas aqui a gente tem conhecimento e amor, a gente tem intimidade. Jesus chama pelo nome. Como é que essa intimidade é restaurada? Como é que essa intimidade é restaurada? Olha para esse texto, porque ele é muito, muito, muito bonito a forma como João constrói. O versículo 12 conta para a gente um detalhe que parece despretensioso. Fala que João vem, ele entra primeiro, né, mais jovem que Pedro, ele ganha a corrida ali. E aí eles veem os dois anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, uma cabeceira e um aos pés. João não, perdão, gente, Maria. Esses dois anjos, sentados onde estiver o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Se você comparar com as outras narrativas, às vezes é um anjo, às vezes são dois anjos, eles estão na pedra do lado de fora. Os evangelistas, eles variam isso. E às vezes a gente fica tentando reconstituir o fato e pensar quem que está mais certo, será que o outro está contando uma outra versão, tentando achar que o fato que era o inspirado por Deus. O fato existiu, o fato é histórico, a nossa fé depende do fato. Mas os evangelistas, cada um deles escreveu inspirado por Deus. E esses detalhes narrativos foram construídos inspirados por Deus. Esses são detalhes diferentes, são versões diferentes que o próprio Deus inspirou os evangelistas. E aqui, os anjos eles estão dentro do sarcófago, eles estão dentro, né, dessa tumba. Eles estão sentados, uma à cabeceira e outra aos pés. E João só fala isso. E você fala assim, e daí? Detalhe técnico. O público para quem João escrevia eram judeus vivendo na dispersão. O público para quem João escreveu conhecia o Antigo Testamento. O público para quem João escreveu tinham saudade de poder ir ao templo, de poder estar reunido, como nós somos hoje. O público se apegava firmemente às palavras, que era aquilo que eles podiam ter na dispersão, longe do templo. O público para quem João escrevia ia trazer à memória Êxodo 25, quando Moisés está recebendo as instruções para a Arca da Aliança, e Moisés diz o seguinte, façam uma tampa de ouro puro, com 2 querubins de anjo batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e faça o segundo querubim na outra. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, ali, entre os anjos, sobre a tampa, eu me encontrarei com vocês. A Arca da Aliança traziam os 2 anjos, um em cada extremidade. Só que eles não iam se lembrar só de Êxodo 25. Eles também iam se lembrar de Levítico, capítulo 16, que institui o dia do perdão. O dia do perdão era o único dia quando o homem mais santo de Israel, o sumo sacerdote, representando toda a nação de Israel, ia entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício de sangue sobre a Arca da Aliança.
E olha o que o texto diz, Levítico 16, versículos 15 e 16. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, trará o sangue para de trás do véu, fará com que o sangue, o que fez com o sangue do novilho, aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará a propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões do povo de Deus, dos israelitas. Qualquer um que tenha sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está no meio deles, no meio das suas impurezas. Quer saber como a intimidade de Jesus com Maria é restaurada? Quer saber como a intimidade de Jesus comigo e com você é restaurada? Na pedra, onde os anjos estão um em cada extremidade. Na pedra do jardim do sepulcro, com um anjo de cada lado, o sangue do Cordeiro, o sangue do verdadeiro sumo sacerdote, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo é derramado. Por sobre as pedras a gente tem o encontro com Deus, por sobre as pedras a gente reencontra Deus, mesmo no meio das nossas impurezas, porque o sangue do Cordeiro é derramado na verdadeira arca da aliança, na verdadeira tenda do encontro, no verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro Cordeiro, porque todas essas coisas apontava para o Senhor Jesus. No jardim a gente tem o nosso reencontro com Deus. Através do que Jesus fez, propiciando, pagando o preço dos nossos pecados de uma maneira substitutiva, a gente pode reencontrar com o nosso Deus. Através do que Jesus fez no corpo dele ali, vertendo sangue entre os dois anjos, na pedra da aliança, a gente tem a nossa intimidade restaurada. É por conta do que Jesus fez que ele pode falar, Maria. É por conta do que Jesus fez, pagando os pecados que separavam você de Deus, que ele pode te chamar pelo teu próprio nome. Por fim, a gente tem também o reencontro com a missão. Jesus olha para Maria e fala assim, não me segure, pois eu ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e irmãs e diga-lhes, eu estou voltando para o meu Pai, para o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria vai e anuncia aos discípulos, eu vi o Senhor. O Cristo ressurreto não pode ser contido, meus irmãos. O Cristo ressurreto não pode ficar enjaulado nas concepções que a gente tem do que ele deveria estar fazendo, quem ele deveria estar salvando, quem ele deveria estar perdoando, quem ele deveria estar curando. O Cristo ressurreto às vezes nos surpreende, ele não pode ser segurado. O Cristo ressurreto continua em ação no mundo, ele foi para junto do Pai, mas ele continua intercedendo por nós. Lê Efésios, leia Colossenses. Ele está ao lado do Pai dele e do nosso Pai, porque nós recebemos o privilégio de sermos chamados filhos e filhas. Mas ele nos dá uma missão. Assim como ele deu a Maria, ele nos dá uma missão. Assim como Maria vai, corre e fala para os discípulos, eu vi o Senhor, a gente deve fazer o mesmo. O reencontro do jardim não é só um reencontro com a dor, não é só um reencontro com o próprio Deus, é também um reencontro com a missão desse Deus. Jesus não está parado, Cristo não está parado. A gente também não pode ficar parado. O que você tem feito esses dias? Como que você tem buscado a Deus? Como que você tem sinalizado esse reino? Como você tem sinalizado essa nova vida que você recebeu a partir desse novo encontro? O texto não termina aí. Como a gente pode ler até o versículo 23, o evangelista registra que, tendo dito isso, quando ele sobe, e se encontra com os demais discípulos, ele se mostra as mãos e o lado. Os discípulos, eles se alegram quando eles veem o Senhor. Novamente Jesus diz, paz seja convosco. E aí Jesus diz palavras maravilhosas. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A mesma missão sacrificial de Jesus. A mesma missão de sinalizar o reino de Jesus. A mesma missão de ser um tabernáculo, de ser uma casa, uma tenda da habitação que demonstra a glória de Deus para os outros povos que Jesus teve. Assim como o Pai o enviou, nós somos enviados. E aí Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Como eu disse antes, não tenta ficar conciliando o relato de João com o relato de Atos, com o relato do Pentecostes. Não é sobre
montar um quebra-cabeça histórico, é sobre aprender como cada evangelista, inspirado por Deus, registra as verdades do relacionamento com Deus. E a maneira e a perspectiva pela qual João registra tem a ver com essa nova criação. Da mesma forma como na primeira criação, Deus Pai soprou o fôlego de vida, a Trindade agiu por meio do fôlego de vida, nos tornando plenamente humanos. Aqui, na segunda criação, aqui, no raiar da nova criação, no primeiro dia da semana, o jardineiro, ele sopra novamente o Espírito Santo sobre nós, porque nós somos homens e mulheres, discípulos desse mestre, servos desse Senhor, irmãos desse primogênito, o primogênito da nova criação. Recebam o Espírito. Recebam o Espírito. Jesus está tornando esses primeiros discípulos embaixadores da nova criação. Como que nós temos vivido? Como que nós temos sinalizado essa outra cultura, esse reino que vai ser pleno e que virá? Porque nós somos embaixadores, nós já recebemos esse Espírito. Jesus é o primogênito de muitos irmãos e o Espírito dele atua no nosso meio e conforme Romanos 8 diz, a gente já dá frutos dessa ressurreição, os primeiros frutos dessa nova criação, porque nós já recebemos o Espírito, nós já estamos vivendo essa nova vida, nós já somos embaixadores dessa nova criação. E a nossa missão é ser essas pazinhas de sorvete, né? Quando você vai na sorveteria e você pode experimentar um pouquinho dos sabores, essas pazinhas de sorvete que oferecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa forma de tratar as pessoas, na nossa forma de perdoar as pessoas, na maneira com excelência que a gente faz o nosso trabalho, os nossos estudos, na gentileza com a criação, no cuidado com a criação. A gente vai dando essas amostras, esses trailers, esses spoilers, esses antegostos da nova criação, porque nós somos esses embaixadores que já têm contato com essa vida. Meus irmãos, para a gente encerrar, pontos para a gente refletir, pontos para a gente praticar. Como é que tem sido o seu reencontro com a dor? Onde que você tem procurado vida? Você está procurando vida no local certo? Onde que você tem procurado sentido para o seu dia a dia, para a sua rotina? Quais que são as suas frustrações que te causam dores? Por quê? Será que você não está procurando vida, sentido, beleza, prazer, alegria no lugar errado? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Será que você não está buscando no lugar errado? Se você está buscando em Jesus, meu irmão, você vai se frustrar, a gente vai se frustrar. O mundo não é o que ele deveria ser, mas a gente vai saber olhar para o lugar certo. A gente vai saber entregar a nossa dor para Ele. Eu queria te convidar a escrever sobre isso essa semana. Pode ser agora, no final do culto, pode ser amanhã, mas pega uma folha de papel, esquece seu celular por um segundo, senão ele vai apitar no WhatsApp, isso vai te distrair, mas pega uma folha e escreve sobre a sua dor, escreve sobre as suas expectativas. Talvez seja a doença, talvez seja o desemprego, talvez seja a pandemia e a ansiedade, eu não sei. Escreve sobre a sua dor. Talvez seja o seu sentimento de ser aceito ou não, de ter dignidade ou não, de ter beleza ou não. Escreve sobre a sua dor e entrega ela para Jesus. Entrega ela para Jesus como Maria pôde fazer, como a gente pode fazer. Como é que está sendo o seu reencontro com Deus? Você entende todo o preço que foi necessário para você ter intimidade restaurada? Todo o preço que foi necessário para que Ele possa te chamar pelo nome? Como é que você está aproveitando isso que Jesus conquistou com a sua morte, com a sua ressurreição? Essa semana, nos preparando para a celebração da Páscoa, a gente caminhou por João, do capítulo 11 ao capítulo 21. Eu queria te convidar a reler esse texto essa semana. Leia 2 capítulos por dia. Ore ao final de cada leitura. Reflita sobre o que Jesus fez. Reflita sobre o que Jesus fez para demonstrar a vida que Ele para te convidando, o que Ele fez para conquistar essa vida, sobre como Jesus orou por você, sobre como Jesus sofreu por você. Se reencontre com Deus, se reencontre com Jesus. Leia as Escrituras e busque a Deus em oração. Por fim, como é que tem sido o seu reencontro com a missão? Quem é que pode segurar o Cristo ressurreto? Quem é que vai poder nos separar dele? Ele soprou o seu Espírito sobre nós, nós já fazemos parte.
homens e mulheres da nova criação. Agora, o que significa isso para amanhã de manhã, quando a gente vai home office, trabalhar das nossas casas? Agora, o que significa isso para o tempo de pandemia? Reflita sobre isso. Reflita sobre como a gente se desespera ou sofre ansiedade, ou não, a gente demonstra confiança e paz no meio dessas turbulências. Reflita sobre onde estão as nossas expectativas. Estão nas terapias, estão na política, estão na academia ou estão em Jesus. Reflita sobre como no nosso trabalho a gente é um embaixador desse reino ou a gente tem embaixador de outro reino. E a gente pode continuar conversando sobre isso. Mas tenta escrever na sua vida, na sua agenda, cuidando dos filhos que estão correndo na casa, tendo que cozinhar, atender o home office, gravar alguma coisa. O que significa isso nessa segunda-feira, nesse mundo doido? Porque é disso que se trata, ser embaixador da nova criação. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pelo jardim do sepulcro, muito obrigado pelo jardim da ressurreição, muito obrigado por esse encontro de Maria Madalena com Jesus, que seja um encontro de todos nós. Nós temos as nossas dores, nossas frustrações, nossas decepções com a nossa história, com o mundo, com esse caos que a pandemia está trazendo. A gente quer te entregar tudo isso. A gente precisa se reencontrar com o Senhor, a gente precisa ouvir o Senhor chamando o nosso nome. Chama os meus irmãos pelo nome, ó Deus, eu te peço. Chama as minhas irmãs pelo nome. Cria em nós a consciência do preço que foi pago, Deus. E muito obrigado, porque o Senhor derramou o teu corpo, o teu sangue, ali, no meio dos querubins, no meio dos anjos, o sangue da propiciação foi vertido. Ajuda-nos, Deus, a ressignificar a nossa vida com missão. Que o nosso choro se transforme na corrida até os discípulos para anunciar. Que o nosso choro se transforme na corrida para anunciar o teu nome e o teu reino. E que isso faça sentido não só agora, no momento que a gente está de telas reunidos nesse tempo te buscando. Que isso faça sentido amanhã de manhã, no meio de todos os afazeres que a gente vai ter. Essa é a nossa oração. Te louvando pela nova vida a qual o Senhor nos convida. Te louvando porque nada pode te segurar. E o Senhor está nesse relacionamento de amor conosco. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que ações virão, e agora, por todo o meu caminho, entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro
promessas do meu Deus, eu sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Amém. Sigamos firmes na promessa do nosso Deus, que Ele sendo o Deus de amor, o nosso Salvador. Aleluia. Quero dar os avisos importantes. Os nossos cultos continuam sendo aos domingos dessa maneira, via internet. Você que tem nos acompanhado, continue. Se você quiser divulgar para mais pessoas, isso é importante. A gente sabe que a população está fechada, está cansada, alguns muito oprimidos, e a palavra de Deus é poderosa. Então, se você puder compartilhar. A EBD volta essa semana, no domingo, e a partir das 10 horas, então o pessoal que está das classes aí já estão antenados pelas redes, né, como serão transmitidas, então vai continuar como estava sendo no domingo anterior. Reunião de sexta-feira de oração continua às 7 horas da manhã. Não tem desculpa que você vai sair de casa, então vamos participar aí, tá? Pelo Zoom. É importante, 7 horas da manhã, de pijama dá para participar, olha que beleza, né? Vamos lá, gente, vai ser muito legal. Lembrando também os nossos dízimos e ofertas. Meu irmão, precisamos que você continue participando com seus dízimos. Precisamos manter a casa, os compromissos são muitos, e é importante que a gente continue sendo fiel. O dízimo a gente devolve um pouco daquilo que o Senhor nos dá. E é importante a sua contribuição, assim como você que tem compromisso missionário, por favor, não esqueça de manter a sua contribuição. Temos a ação social, a igreja tem participado muito, eu acho que foram 10 cestas básicas que foram doadas, arrecadadas e doadas, então é importante que você traga, que você doe, entre em contato com a junta, está fazendo um trabalho muito bacana para que a gente possa alcançar também pessoas necessitadas. Terminando, eu quero lembrar de aniversariantes. Hoje nós temos a Maísa Foiser, filha da Marcinha e do CA, né? Também temos a Priuca, a Priscila, e temos o Abelo, né? Então, esses 3 aniversariantes, que o Senhor te abençoe. Deus abençoe vocês. Pastor André, com a palavra. A gente quer orar com você, encerrando o culto, agradecendo a Deus esse tempo e rogando a bênção dele sobre nós essa semana. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela vida de cada família, cada pessoa que está nos acompanhando aqui hoje. Guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos. Continua a falar com cada um de nós através da Tua palavra. Continua a nos chamar pelo nome. Continua-nos a nos trazer cada vez mais perto para esse relacionamento de intimidade com o Senhor e com a missão do Senhor. Nós te louvamos, Deus. Muito obrigado pela equipe que está aqui, possibilitando essa parte técnica. Abençoa cada um deles. Continua a proteger os meus irmãos e irmãs. Muito obrigado pelo Rubão, pelo Fernando, que trouxeram a música para nós hoje, aquecendo nosso coração com canções, Deus. A gente te pede novamente, Deus, abrevia esse tempo, possibilita que em breve a gente esteja juntos aqui, cantando a uma só voz o Teu nome, podendo ouvir uns aos outros. Mas muito obrigado pela tecnologia, pelas maneiras que o Senhor tem usado e possibilitado da gente transmitir esses momentos, da gente interagir, ainda que de uma maneira pequena, no chat. Muito obrigado pela nossa semana de oração. Muito obrigado porque temos reconhecido que o Senhor tem nos acompanhado, Deus, como igreja, e temos conseguido caminhar juntos nesse tempo. Continua sobre nós. Muito obrigado pela vida dos aniversariantes de hoje, dessa semana. Continua a guardar a vida da Maísa, a vida da Priuca. Que elas recebam o nosso abraço, o nosso carinho na casa delas, onde elas estão agora. As abençoa de uma maneira muito especial nessa Páscoa, Deus, nós te pedimos. Brilhe o Teu rosto sobre nós, ó Deus.
E agora, irmãos, fiquem com a paz do Senhor. Que a graça do nosso Deus, essa graça que ofereceu o próprio Filho numa cruz, que o amor de Jesus, o Cordeiro do mundo, nosso sumo sacerdote, o primogênito da nova criação, e a comunhão com o Espírito Santo que nos une ao Pai e uns aos outros, ó Deus, independente de tempo ou geografia, que o Deus triuno resplandeça o rosto dele sobre nós e nos abençoe. Abençoe aos meus irmãos e irmãs onde quer que eles estejam. Que nos guarde nessa semana, que renove o nosso ânimo, a nossa paciência, a nossa coragem, a nossa graça para sinalizar esse reino do qual nós somos embaixadores. Que a gente possa em breve se reencontrar, mas que até lá a gente continue sendo embaixadores desse reino. No nome e para a glória de Jesus Cristo, vivo e ressurreto, o Cordeiro que venceu a morte, que nós te louvamos, te adoramos e te buscamos. Amém. Boa semana, que Jesus te abençoe muito, que em breve a gente possa estar junto, dar os vários abraços e tomar o